E aí galera, estamos aqui de volta no nosso estudo de função do primeiro grau e eu deixei separado, deixei o melhor para o final. Coeficiente angular, certo? A gente tem que olhar para ele de um jeito diferenciado, não é simplesmente saber calcular, saber analisar, saber achar o coeficiente angular. É entender o que é o coeficiente angular. Então, vamos lá. Olha só. Toda vez que eu tenho uma função do primeiro grau, eu tenho uma função na forma y igual a x mais b. O a é o coeficiente angular, o b é o coeficiente linear, certo? O linear a gente já sabe, é onde a reta corta o eixo y. O angular, certo? É ele que a gente vai tratar de uma forma diferenciada aqui agora, nessa aula, nesse instante. Então, olha lá, fiz aqui uma reta, se a reta aparecer lá nos ajuda, aí, certo? E aí eu vou lá, a gente já sabe que essa reta tem infinitos pontos. Eu vou escolher dois, então eu vou escolher um ponto A e vou escolher um ponto B. Então, olha, eu tenho XA, YA, XB, YB, certo? Todo mundo enxergou? Certo? Então tá, então eu tenho o domínio do ponto A, que é o XA, a imagem do ponto A, que é o YA, eu tenho o domínio de XB, de B, que é o XB, e eu tenho a imagem de B, que é o YB, certo? Já discutimos isso em aula também. Olha lá. Beleza. Olha o que eu vou fazer agora. Vê se vocês concordam comigo. O alfa, que está lá embaixo, a gente chama de ângulo de inclinação da reta. É o ângulo que a reta forma com o eixo X à direita superior, certo? É onde está aquele alfa lá. Não pode ser do lado de lá, não pode ser embaixo, certo, galera? Tem que ser ali, naquele local. Nesse caso, como é tudo projeção, tudo paralelo, eu tenho ali retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, se aquele ângulo que está ali de preto, joga na tela cheia fazendo um favor, Douglas. Olha lá, se aquele ângulo que está de preto ali vale alfa, o outro ali, retas paralelas cortadas por uma transversal, ângulos correspondentes, também vai valer alfa. Eu quero que vocês olhem para aquele triângulo retângulo que está ali, certo? Olha o ponto A, olha o ponto B. Vocês estão enxergando aquele triângulo retângulo que está ali? Estão enxergando? Então, volta aqui em mim. Vou botar para fora. Ui, Gaspar, olha lá. Botei para fora. Aquele triângulo que está ali, galera, certo? Aquele ângulo que está ali dentro, ele vale alfa. Então, eu tenho ali um triângulo retângulo, onde o cateto oposto vale ΔY e o cateto adjacente vale ΔX. Mas por quê, Gaspar? Volta lá na figura lá, olha lá. A diferença entre YB e YA, a gente chama de ΔY. A diferença entre XB e XA, a gente chama de ΔX, certo? Então, ΔY é o cateto oposto, ΔX é o cateto adjacente. ΔY sobre ΔX vai ser quem? Tangente de alfa. É a tangente do ângulo de inclinação. E o meu coeficiente angular, ele é a tangente do ângulo de inclinação. Logo, eu posso dizer que o meu A, está aqui embaixo, ele é ΔY sobre ΔX. Ou seja, ele é a variação do Y sobre a variação do X. Ou seja, ele é a variação da imagem sobre a variação do domínio. Então, olha só. A gente chega nisso aqui, ó. Y igual a X mais B. A é ΔY sobre ΔX ou A é tangente de alfa. Eu posso calcular o meu coeficiente angular das duas maneiras. Ou eu faço ΔY sobre ΔX, mas como assim, Gaspar, ΔY e ΔX? Ele vai me dar 2 pontos? Eu faço a diferença entre os Y, faço a diferença entre o X, eu tenho o ΔY e o ΔX. Divido, eu tenho o meu A, que é o coeficiente angular. Ou se ele me der o ângulo de inclinação, eu faço a tangente do ângulo de inclinação, eu também tenho o meu A. Lembraram disso? Então tá. Então olha só, o A também é a variação do Y sobre a variação do X, o A é a variação da imagem sobre a variação do domínio, e como a gente viu em sala de aula, olha ali, o meu A, ele é o F de x2 menos o F de x1 sobre x2 menos x1. O que é isso, Gaspar? O que é F de x2? Não é a imagem do domínio x2? O que é F de x1? Não é a imagem do domínio x1? Então, o que eu tenho ali? A diferença entre as imagens. E embaixo, a diferença entre os seus domínios. Variação da imagem sobre a variação do domínio. Quem é? Coeficiente angular, quando eu estiver falando de uma reta. Quando eu estiver falando de uma função do primeiro grau. Beleza? Tranquilo? Tá. Olha lá. Exemplo. Eu tenho lá y igual a 2x mais 5. Concordam que o meu A vale 2? Se o meu A vale 2, quanto é que vale o meu coeficiente angular? 2. Beleza. Agora, o que significa esse 2? Significa que ΔY sobre ΔX vale 2. Vocês concordam? Tá, passa o ΔX multiplicando. Eu não chego que o ΔY é o dobro de ΔX? Galera, o coeficiente angular, ele é a constante de proporcionabilidade entre o domínio e a imagem. Então eu cheguei na conclusão que se o meu coeficiente angular vale 2, significa o quê? Olha aqui. Olha o que o Pitt nos traz. Cada uma unidade de x que eu for aumentando,
eu vou aumentar 2 unidades para y. Ou seja, o y, a variação do y sempre vai ser o dobro da variação de x. Então, nesse caso desse exemplo aqui, se o meu x tivesse variado 5 unidades, o meu y teria variado 10. Ou seja, é uma constante de proporcionabilidade entre a variação da imagem e a variação do domínio. Ah, Gaspar, olha esse outro exemplo. O meu a agora vale menos 3, ou seja, o meu coeficiente angular vale menos 3. No mesmo processo, olha ali, ΔY é igual a menos 3 vezes ΔX. Ou seja, olha ali, cada uma unidade de x corresponde a uma diminuição, porque é menos 3, de 3 unidades para y. Então, por exemplo, se eu estou lá no exercício, o meu x variar 2 unidades, o meu y vai diminuir 6 unidades. Então, fica ligado, é importante você ter essa visão de coeficiente angular. Coeficiente angular é uma constante de proporcionabilidade. Não se esqueçam disso. Resolva os exercícios que o tio Gaspar passou para vocês fazerem, que vocês já têm a resolução aí na mão de vocês. Ok, galera? Um abraço, galera. Até a próxima. Bora passar, hein, galera?